Um, dois, três, testando. Olá, pessoas. Bom, mais uma aula de domótica. Estamos aí novamente. Lembrando daí que a gente está analisando alguns sistemas de segurança. Segurança que é muito importante, seja na casa, seja na empresa, seja onde for que vocês estiverem implementando essa automação residencial voltada principalmente para a segurança. Lembrando aí que nas últimas aulas a gente já chegou a ver principalmente a atuação do CFTV. Então, como é que a gente utiliza? Quais são as câmeras que a gente pode comprar, pode especificar? Como que acontece a comunicação, o envio de dados, o envio de imagens e assim por diante. Algumas outras características também que são muito importantes de serem trabalhadas. E aí hoje a gente vai entrar num outro sistema, o sistema chamado controle de acesso. Mas antes de entrar, antes de falar exatamente do controle de acesso, vamos verificar o seguinte, olha, o CFTV, qual que é a proposta desse nosso CFTV? Como foi visto, né? Era a ideia de que, olha, vamos colocar aí algumas câmeras que têm a possibilidade de armazenar essa imagem, armazenar principalmente por um longo tempo, ou seja, talvez a gente não precisasse mais daquele carinha, daquele Severino ficar olhando ali um cara crachá a todo momento para verificar se a pessoa estava ali, se a pessoa está fazendo as coisas corretamente e assim por diante. Então, a gente tem uma câmera que vai basicamente gravar, vai armazenar essas informações, esse sinal aí que a gente está tendo e, obviamente, vai ter aí um controle muito maior, vai ser muito mais expandido, né, o ambiente onde as coisas vão ser visualizadas, vão ser seguradas. Bom, mas apesar disso, muitas pessoas pensam que o fato de eu implementar um sistema de CFTV vai significar na simples demissão desses seguranças ou algo do tipo. A gente vai simplesmente reduzir a quantidade de seguranças porque agora nós temos CFTV. Mas vamos lá, vamos com muita calma porque as coisas não são exatamente desse jeito, tá? O que acontece? Muitas vezes, quando a gente tem um CFTV, a gente está lá não necessariamente observando aquelas câmeras a todo momento. Então, o nosso segurança, por exemplo, que tivesse observando as imagens, talvez ele precise ir de um horário de almoço, ele precisa ir no banheiro, ele precisa de alguns momentos de paz, de relaxamento, né? Afinal de contas, ficar olhando para uma tela a todo momento, 24 horas por dia, é extremamente cansativo, extremamente danoso para a saúde das pessoas. Então, a proposta do CFTV é fazer com que as imagens sejam gravadas, sejam armazenadas por um tempo relativamente maior. Mas, apesar dessa gravação ficar por mais tempo, o CFTV, propriamente dito, não vai gerar nenhuma segurança real nesse nosso sistema, porque a gente ainda precisa ter alguém ali que vai atuar, que vai observar e vai implementar algum tipo de ação. Apesar de muitos dos CFTVs já terem algumas possibilidades de operações. Mas eu vou simplificar, eu vou exemplificar esse caso para vocês a partir aqui de um estudo de um ambiente aqui meio controlado. Então, olha só qual que seria a ideia. Como que a gente trabalharia com esse cenário com o CFTV e com um segurança, por exemplo. No caso do CFTV, a gente poderia falar o seguinte, olha, considera aí uma empresa onde essa empresa a gente trabalha, as pessoas trabalham nela de 7 horas da manhã até as 21 horas. Isso daqui é o horário de expediente normal. E outra coisa, não existe aí trabalho, não existe expediente durante os finais de semana. E além disso, uma das coisas que a gente pode implementar na maioria dos CFTVs, na maioria dos sistemas, é que caso exista qualquer tipo de movimento fora desse horário de trabalho,
a gente vai soar um alarme, a gente vai enviar uma mensagem de e-mail, um SMS para alguém indicando que, opa, foi detectado um movimento que não deveria ter naquele horário. Bom, mas o problema é que muitas vezes a gente tem pessoas que chegam atrasado ou ainda pessoas que vão além, vão fazer aí uma hora extra, por exemplo. Bom, se o nosso CFTV está considerando aquele horário de 7 horas até 9 horas muito restrito, de forma extremamente restrita, então significa que qualquer pessoa que estivesse trabalhando fora daquele horário vai então causar um alarme nesse nosso sistema. Porque, basicamente, o CFTV está programado naquele horário específico. Então, temos aí uma possibilidade, um problema. Além disso, a gente sabe que intrusos, invasores aí, não vão necessariamente invadir essa nossa empresa somente fora do horário de expediente, ou seja, se por um acaso uma pessoa suspeita, uma pessoa que não deveria estar naquele ambiente, entra em um local que não deveria entrar, então, se o nosso CFTV está verificando, olha, essa pessoa entrou num horário normal, num horário de expediente, então significa que o CFTV não vai criar nenhuma ação nesse caso. Ou seja, o simples fato da gente implementar um CFTV pode ser um pouco danoso, pode ser um pouco precário para a nossa segurança. Ou seja, a gente vai basicamente filmar algo sendo roubado. E aí esperar com que as coisas sejam observadas, a gente tenha que chamar a polícia, tenha que atuar sobre esse cenário após o roubo já ter sido efetuado. Ou seja, temos aí um problema relativamente grande para esse nosso sistema. Bom, então, por causa desse cenário, por causa desses problemas, a gente tem então a ideia do controle de acesso. Controle de acesso, como o próprio nome diz, né, vai basicamente fazer um controle, vai verificar se você pode entrar em um determinado local, pode movimentar aí em um determinado ambiente ou não, se você tem que ser bloqueado, se você não tem o direito de acessar aquele local e assim por diante. Então, a proposta do controle de acesso é fazer este bloqueio ou tentar criar uma resistência maior para que pessoas não autorizadas não possam acessar ambientes que demandam aí uma autorização. Ou seja, a ideia, de modo geral, o que é falado é que o controle de acesso geralmente cria aí essa gerência e faz esse gerenciamento aí do movimento de pessoas ou também de coisas. A gente pode também aplicar o controle de acesso relacionado a coisas, relacionado a objetos e assim por diante. Então, a gente está definindo a partir desse sistema de segurança se você tem a permissão, se você pode entrar ou se você não pode entrar. E caso alguém entre, caso alguém acesse aí, a gente teria que atuar, a gente teria que tomar alguma ação. E de modo geral aí a gente tem três possibilidades de atuação desse controle de acesso, três possibilidades de restringir este movimento, como é mostrado aqui, ou seja, nós podemos a gente pode criar aí esse controle de forma física, ou seja, a gente tem uma porta que está trancada com uma chave, a gente tem trancas eletrônicas, trancas magnéticas, a gente tem faixas, como essa faixa aqui zebrada, que também é uma possibilidade de controle de acesso. Nós temos paredes, nós podemos criar paredes, muros e assim por diante. Tudo isso vai estar relacionado ao controle físico. A outra possibilidade é um controle lógico. Então, algo que está relacionado à lógica, que está relacionado muitas vezes à programação. Então, olha, talvez você tenha aí uma senha para conseguir entrar naquele ambiente, seja uma senha aí de alguns dígitos, seja também uma senha secreta, um código secreto que foi
acordado entre pessoas, algo do tipo, está relacionado aí à ideia de lógica. Outra possibilidade também é uma lista de acesso. Então, para você entrar no ambiente, o seu nome tem que estar naquela lista. Caso contrário, você não tem essa possibilidade. Ou também a ideia de privilégios. Então, eu sou determinado grupo dentro de uma empresa, eu sou um gestor, eu sou um diretor, então eu tenho a possibilidade de acessar alguns locais onde pessoas aí de outros setores não poderiam acessar. Tudo isso está relacionado a controles lógicos. E por fim, controles administrativos, que são mais voltados aí a uma lógica de, olha, você tem que se conscientizar que você não pode fazer isso, que você não deve fazer isso, que isso é errado. Então, essa ideia de controle administrativo pode estar associado à conscientização, a políticas de bons modos, de coisas que você deve ou não fazer, a placas como essa daqui. Então, isso daqui é também uma forma de controle de acesso, porque está indicando aí, olha, você não deveria pisar na grama, porque você vai matar as plantinhas, nossa. E assim por diante. Tudo isso são formas de controle de acesso. Tudo isso a gente está gerenciando o movimento das pessoas ou das coisas. Bom, obviamente vocês conseguem perceber que algumas formas de controle são muito mais restritas, são muito mais difíceis de serem quebradas, enquanto que outras são facilmente burláveis, são facilmente quebrados esses acessos aí, essas formas de controle. Tudo aí depende do quão importante esse controle é para você, é para esse sistema que você está buscando criar aí essa segurança maior. E por fim, gostaria de mostrar para vocês também que esse assunto é tão importante que hoje nós já temos aí uma lei ratificada aí em 2018, que é a LGPD, a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, esses dados pessoais também são coisas suas, são coisas que vocês possuem, que não deveria ser dado para outras pessoas ou para outras empresas. Tudo isso também está relacionado ao controle de acesso. Então, essa ideia de controlar coisas, controlar informações de pessoas, também está associado aí essa ideia de controle de acesso. Então, você pode acessar uma informação minha, eu tenho que te dar o direito de usufruir daquela minha imagem. Eu posso ou não aceitar dar para você o direito de utilizar aqueles meus dados e assim por diante. Ou seja, isso também é uma forma de controle de acesso aí na parte mais lógica da coisa. Beleza, gente? Então, percebam que esse assunto é extremamente importante, é extremamente útil no nosso dia a dia e vamos aprender mais aí nas próximas aulas. Salve a todos, até mais!